Padre Arnaldo da Costa Caiafa. Arnaldo da Costa Caiafa nasceu em 27 de junho de 1900, filho de imigrantes italianos, Elias Caiafa e Maria Dias Pinto Rosado da Costa Caiafa. Segundo consta, seu avô paterno foi o primeiro concessionário das linhas de bonde com tração animal na cidade de Santos. Entrou para o Seminário Menor de Botucatu SP, em 1927. Na sequência, continuou a sua formação religiosa no Seminário Central do Ipiranga, no ano de 1934. Sua ordenação ocorreu em 21 de dezembro de 1935, na Catedral de Santos, ordenado pelo segundo bispo diocesano de Santos, Dom Paulo de Tarso Campos. Em novembro de 1936, Padre Arnaldo Caiafa foi nomeado vigário cooperador da Catedral de Santos, e a partir daí, foi designado para assumir a paróquia de Santo Amaro, em Guarujá. Quando chegou à cidade, a igreja matriz localizava-se na esquina da Avenida Puglisi com a Avenida Leomil Habibes, em 2024. Foi quando se realizou uma troca de terrenos entre a Diocese de Santos e o comerciante português Ricardo Fidela. Nasce, aí, o novo nome da paróquia, que passou a chamar-se Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro. Em janeiro de 1938, foi colocada a pedra fundamental da nova igreja matriz. A cerimônia foi comandada pelo bispo Dom Paulo de Tarso Campos, e assistida, pelo padre Arnaldo Caiafa. Segundo relatos obtidos sobre a figura de Caiafa, com moradores antigos, destacam-se sempre a sua simplicidade e generosidade. Caiafa se popularizou por prestar assistência aos necessitados, por suas longas conversas nas caronas que pegava para ir de um ponto a outro da ilha e por sua habilidade na prática da mágica. Na memória das pessoas, ficou a imagem do padre Caiafa comendo pipoca na escada da casa paroquial, almoçando com os caiçaras no Guaiúba, transportando doentes em seu carro para a Santa Casa de Santos e brincando de ilusionismo com as crianças e jogando ping-pong, prática que realizava desde jovem. À frente da Igreja Matriz, em Guarujá, o padre Caiafa ficou até 1946 e apesar de todos e reconhecidos esforços, não conseguiu concluir as obras da igreja. Quando da sua saída de Guarujá, houve uma comoção entre os fiéis, que tinham uma verdadeira adoração para com o pároco. Em 1947, de Guarujá transferiu-se para a cidade de Arthur Nogueira. De lá, em 1949, Padre Caiafa foi designado para a cidade de Ribeiriporanga, onde também ficou por cerca de 10 anos. No ano de 1959, foi para Cananéia. Em 1960, quando completou 25 anos de sacerdócio, foi elevado a cônego honorário do Cabildo Diocesano de Santos. Em 1965, tornou-se capelão da Casa da Criança, em Santos. Padre Arnaldo da Costa Caiafa faleceu no dia 11 de novembro de 1966, aos 66 anos de idade, na cidade de Santos, em virtude de complicações de diabetes. Seu corpo foi velado no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia de Santos. A Câmara Municipal de Guarujá rendeu homenagem ao Padre Caiafa, colocando seu nome em uma rua do bairro da Vila Lígia. Nota do autor: em nossas pesquisas encontramos o nome Caiafa grafado em duas formas, com 2 F e com 1 F. Fizemos a opção pela grafia com 2 F, por ser a mais utilizada. Padre Domenico Rangoni. Domenico Rangoni nasceu na Itália, em Medicina, província de Bolonha, no dia 1º de março de 1915, filho de Ettore Rangoni e de Rosa Sarmengi Rangoni. Cursou os estudos em Bolonha e Turim, onde foi ordenado sacerdote, a 29 de junho de 1938, na Catedral de Turim, pelo cardeal Fossati. Participou da Segunda Guerra Mundial como capelão do exército italiano. Com o término da guerra, optou e solicitou sua transferência para o Brasil. Após um período no interior do estado de São Paulo, foi designado para a paróquia de Guarujá. No dia 6 de março de 1954, passou a ocupar o cargo de vigário da paróquia de Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro, função que exerceu até 5 de janeiro de 1976. Padre Domênico, ou Dom Domênico, como ficou conhecido na cidade de Guarujá, foi o responsável pelo término das obras da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro. A inauguração teve a bênção do bispo diocesano, Dom Idílio José Soares.
Em seguida, dedicou-se à construção do salão paroquial e modernizou a residência do vigário. Dedicou-se, ainda, à construção da Capela Cristo Rei, na praia de Pernambuco, da Capela São Pedro e São Paulo, na praia da Enseada, e ampliou a igreja de Vicente de Carvalho. Conseguiu, com o então prefeito, Domingos de Souza, instalar um novo pronto-socorro em Guarujá. Ao mesmo tempo, construiu a creche Ninho Maternal, pioneira na assistência aos menores, que eram acolhidos em regime de semi-internato e recebiam completa assistência alimentar, educacional e recreativa. Todos os serviços do Ninho Maternal eram gratuitos. Após mais de 5 anos de intensos esforços e gestões sociais e políticas, em 22 de abril de 1962, inaugurou uma maternidade, que logo depois, com sucessivas ampliações, transformou-se no Hospital Santo Amaro. No início da década de 1970, construiu o Centro Educacional Dom Domênico, onde atualmente 2024, funcionam o Centro Comunitário Cultural, uma biblioteca, a Escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, bem como o Centro Universitário Unidom. Padre Domênico promoveu, por mais de 2 décadas, vários cursos profissionalizantes e programas assistenciais. Corte e costura, datilografia, banco de leite materno, cuidado de idosos e a criação de um corpo de voluntariados, estiveram entre as ações usadas pelo Padre Domênico para mitigar o sofrimento dos desamparados e, ao mesmo tempo, prepará-los para uma ascensão social. Cônego Domênico Rangoni faleceu em São Paulo no dia 8 de novembro de 1987, vítima de câncer. Por todo o seu histórico em todas as suas atividades à frente dos serviços religiosos, assistência social e educacional, o querido Padre Domênico recebeu em vida as seguintes homenagens. O título de cônego, conferido pelo bispo diocesano, Dom Idílio José Soares, a 13 de agosto de 1957. O título de cidadão guarujaense, concedido pela Câmara e Prefeitura Municipal de Guarujá, a 22 de abril de 1962. Paradigma do Leonismo, Mérito Distrital, Associação Internacional de Lions Clube Governadoria do Distrito L16, São José dos Campos, em 20 de março de 1975. Medalha Legislativa do Mérito do Trabalho, concedida pela Câmara Municipal de Guarujá, em 1º de maio de 1975. Medalha Pero Vaz de Caminha, Instituto Geográfico, Histórico e Cultural Pero Vaz de Caminha São Paulo SP, em 21 de abril de 1976. Medalha e Diploma da Ordem do Mérito da Aeronáutica, concedido pela Presidência da República do Brasil, entregue em Brasília, a 23 de julho de 1980. Em outubro de 1983, através de carta enviada pelo cardeal I. Martinez, recebeu de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, elogios e uma bênção especial pelo trabalho social de desenvolvimento em Guarujá. Medalha e Diploma do Mérito na Assistência ao Estudante, conferido pelo Ministério da Educação e Cultura, entregue no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, no dia 4 de março de 1985, pelo então vice-governador Orestes Quercia. Quadro de Honra ao Mérito, concedido pela comunidade de Guarujá, através de seu prefeito municipal, Maurício Mariano, em 4 de maio de 1987, por ocasião do Jubileu de Prata de funcionamento do Hospital Santo Amaro, de Guarujá. Sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá Bertioga, desde 21 de dezembro de 1974. Membro do Conselho Diretor da Sociedade Amigos de Bairros da Praia de Pernambuco, Guarujá SP. Após seu falecimento, Dom Domênico também recebeu outras homenagens. Seu nome foi colocado na antiga rodovia Piaçaguera-Guarujá. Em 2018, ocorreu uma separação física dentro do Hospital Santo Amaro, que manteve seu nome na ala de atendimento ao SUS e em uma nova ala de atendimento particular e de convênios, passou a chamar-se Hospital Dom Domênico depois renomeado para Casa de Saúde. Como tributo sua estátua foi colocada na praça da Igreja Matriz de Guarujá. Paulo Orlandi. Paulo Orlandi foi o proprietário do icônico Hotel e Pensão Orlandi. Em várias fotografias e cartões postais o Hotel Orlandi aparece onde hoje se encontra construído o edifício sobre as ondas. A data da escritura da compra do imóvel por parte de Paulo Orlandi é de 1927. A propriedade,
conhecida como Recreio das Pedras, pertencia a Carlo Pansera e Leôncio Neri, que a adquiriram em 1926, do Sr. Alcebiades Bachi. Segundo informações, existem documentos de requisição, junto à Prefeitura de Santos, confirmando que Paulo Orlandi já tinha a pensão instalada naquele local, desde 1917. Paulo Orlandi casou-se em Geborg Salomonsen. O casal teve 3 filhos, Vitor, Paula e Paulo Orlandi Filho. No dia 26 de dezembro de 1934, Paulo Orlandi faleceu aos 63 anos de idade, sendo sepultado em Santos. A Câmara Municipal de Guarujá o homenageou colocando seu nome em uma rua no bairro Santo Antônio. Nota do autor, informações obtidas de Mariazinha Onofre Caldas Facebook, na postagem de 18 de julho de 2024, na página do Facebook Sedom Guarujá. Paulo Salda. Paulo Salda nasceu em Guarujá, no dia 29 de novembro de 1933. Era filho de José Salda e Maria Joana Oliveira Salda, e seus 5 irmãos eram Iole, Valdemar, Maria, José e Edmundo. Paulo foi o único dos filhos que seguiu a profissão do pai. Desde cedo mostrou habilidade tanto na técnica da pintura quanto nas misturas das tintas. Seus trabalhos lhe conferiram fama. Era conhecido na cidade como Paulinho ou Paulo Pintor. Além da família e de sua profissão, amava incondicionalmente o Esporte Clube Corinthians Paulista. Sua clientela era, basicamente, formada pelos proprietários de apartamentos de veraneio, em sua maioria de origem judaica e árabe. Um cliente foi especial, o lendário presidente corintiano, Vicente Mateus, o qual solicitou um orçamento para a pintura de seu apartamento. Paulo entregou-lhe o preço do serviço orçado e Mateus achou exagerado. Habilmente, o pintor abriu sua carteira para retirar um cartão de visitas, no caso de Mateus mudar de ideia. Na carteira havia a foto do filho Flávio com a camisa do Corinthians. Quando Mateus a viu, perguntou quem era. Paulo lhe disse que era seu filho e que todos em sua casa eram corintianos. Resistência quebrada, Mateus chamou para pegar o cheque e iniciar o serviço. Essa história era contada com orgulho por Paulo Salda, aos parentes e amigos. Quando foi inaugurado o Grupo Escolar Vicente de Carvalho, em 1939, havia necessidade de completar as classes com o maior número de estudantes possível. Assim, Paulo cursou o primeiro ano com apenas 6 anos, idade não usual para a época. A leitura e o bate-papo com amigos era uma rotina na vida de Paulo. Assim como passear por toda a cidade a pé ou com sua bicicleta. Cotidianamente, saía da Barra Funda para realizar seus serviços. Para descontrair, Paulo costumava tomar um aperitivo no tradicional bar Espetinho, que ficava no andar térreo do edifício Bandeirantes construído para ser um anexo do Grande Hotel, transformado depois em residencial. Paulo casou-se com Maria Lúcia Costa em 1956, com quem teve 4 filhos, e Marisa 23 de dezembro de 1956, Maria do Carmo 22 de março de 1957, Paulo Júnior 16 de setembro de 1960 e Flávio 5 de maio de 1965. Em 1982, seu filho Paulo Salda Júnior, o famoso Paulinho, goleiro de futebol de salão do Vila Souza antes de Cristo, arrendou o bar do clube. Ali, pai e filho trabalharam nas noitadas esportivas, nas famosas domingueiras e nos bailes de carnaval. Paulo Salda faleceu no dia 27 de abril de 2002, aos 69 anos de idade. Raimundo Rodrigues Moreira, Bahia. Raimundo Rodrigues Moreira nasceu em 9 de julho de 1928, na cidade de Aracati, CE. Mais conhecido como Bahia, veio para Santos em 1948, indo residir no Morro do Monte Serrat, de onde avistava o Itapema, lugar que optou para morar em 1949. Na época, Bahia ainda estava solteiro e foi trabalhar no estaleiro do Cardoso, onde ficou por 13 anos. Paralelamente, começou a aprender o ofício de fotógrafo. Bahia logo percebeu que a fotografia poderia tornar-se um negócio promissor. Com muito trabalho investiu suas economias na montagem de um pequeno estúdio. Segundo informações, o seu primeiro negócio ficava na Rua Cavalheiro na Mija Feita, no centro de Guarujá.
Entre os seus clientes estavam turistas à procura de revelações dos filmes fotográficos e moradores que precisavam de fotografias para documentos e também era contratado para fotografar casamentos e batizados. Em 1956, casou-se com Maria Veraniz Moreira. O casal teve 4 filhas, Aparecida Orquídea, Maria Hortência, Maria Olívia e Maria Angélica. Raimundo tinha na fotografia uma referência direta com a arte. Seu trabalho resultava em fotografias com alta qualidade. Para alcançar a perfeição, muitas delas recebiam retoques precisos e finos. Com essa excelência, rapidamente, passou a ser requisitado para fotografar eventos oficiais da Câmara e da Prefeitura. Era do Bahia, o maior acervo fotográfico sobre eventos realizados em Guarujá, entre os anos de 1960 e 2000. No começo dos anos de 1970, Bahia transferiu o seu estúdio para uma loja na Rua Petrópolis, reportagem e foto Jangada. Raimundo, ao lado do radialista Ramos Júnior, foi correspondente dos jornais santistas A Tribuna e Cidade de Santos. Boa parte da história contemporânea de Guarujá foi registrada pelas lentes do mais popular fotógrafo da cidade. Suas belas e raras fotografias dos concursos de Miss Banana, Escultura na Areia e Miss Guarujá, também imagens panorâmicas e aéreas, bailes e desfiles de carnaval, das memoráveis festas juninas e procissões, entre outros eventos sociais e políticos, fizeram parte da memória da sociedade guarujaense. Parte desse acervo, ou desapareceu ou já não existe. É raro encontrar alguém que não tenha sido fotografado pelo Bahia na segunda metade do século XX. No dia 27 de março de 2001, Raimundo recebeu o título de cidadão de Guarujá. Raimundo Rodrigues Moreira faleceu no dia 7 de dezembro de 2003, aos 75 anos de idade. Nota do autor, texto base do Jornal do Guarujá, de 22 de fevereiro de 2014, na coluna Histórias de Guarujá, revisado e complementado por Henrique Dias. Rafael Vitiello. Paulistano, nascido em 11 de agosto de 1916, Rafael Vitiello radicou-se em Guarujá, ainda na adolescência. Foi na ilha de Santo Amaro que descobriu sua vocação empresarial e política. Rafael casou-se com Hermínia Rodrigues Neves, no dia 11 de janeiro de 1941. O casal teve 3 filhas, Cleide de 1943 a 2020, Mafalda 1946 e Aida de 1949 a 2020. No final dos anos 1940, Rafael Vitiello à frente de sua empresa construtora e imobiliária Anchieta realizou diversas construções de casas e edifícios na orla da praia e em outros locais do bairro. Sua casa era um dos exemplos da modernidade arquitetônica que ele imprimia em suas obras. Inclusive, Vitiello foi destaque em uma reportagem publicada na revista Magazine Paulista, em 1948. Além da construtora e imobiliária Anchieta, Rafael também foi proprietário da Carpintaria Vitória e de uma fábrica de blocos. Tanto sua casa como suas empresas localizavam-se no final da Rua Rio de Janeiro esquina com a Rua do Contorno. Nas primeiras eleições diretas para prefeitos e vereadores em Guarujá, ocorrida em novembro de 1947, Rafael Vitiello foi eleito pelo Partido Social Progressista PSP. Por 16 anos consecutivos, entre 1948 e 1963, exerceu o cargo de vereador. Foi presidente da Câmara Municipal 1962, subprefeito de Vicente de Carvalho 1971 e prefeito eleito em 1972, mandato de 1973 a 1976. Em 1975, Rafael Vitiello foi eleito o melhor prefeito da Baixada Santista, pela imprensa regional. As várias atividades sociais ligadas à filantropia e benemerência, também foram sua marca. Foi sócio fundador do Lions Clube de Guarujá e do Hospital Santo Amaro, além de fundador da Casa do Menor da cidade. Também ocupou o cargo de diretor do Departamento de Turismo de Guarujá. Em 3 de setembro de 1997, aos 81 anos, após uma longa e bem-sucedida trajetória política, faleceu vítima de doença pulmonar, deixando viúva Dona Hermínia, que faleceu no dia 15 de novembro de 2020, aos 101 anos de idade.
Seus objetivos na vida pública foram sintetizados na seguinte frase: o prazer dos grandes homens políticos consiste em fazer o povo de sua cidade feliz. Em 3 de julho de 2008, Rafael Vitiello foi homenageado tendo seu nome colocado no novo Paço Municipal de Guarujá. Nome escolhido através de uma consulta pública. A Câmara Municipal da cidade também homenageou o ex-prefeito dando seu nome a uma avenida no bairro da Vila Zilda. Raquel de Castro Ferreira. Raquel de Castro Ferreira, nascida no último quarto do século XIX, morava em Santos quando foi nomeada, pela Intendência Santista, e designada para ser professora em Guarujá. Entre a sua nomeação e o início de seus trabalhos, existem registros que outras professoras também lecionavam em Guarujá. Raquel lecionou em um chalé de madeira, do mesmo grupo de chalés que foram importados dos Estados Unidos, quando foi instalada a Vila Balneária, em 1893. Nesse chalé, a professora Raquel residia com o seu marido, o músico Oscar Ferreira. Segundo o depoimento de Mercedes Damin da Silva, que na tenra idade foi aluna da professora Raquel, em Guarujá, a história do namoro e casamento de Raquel e Oscar aconteceu da seguinte forma: Dona Raquel morava em uma casa na Rua General Câmara, no centro de Santos. A janela da sala abria sobre a calçada. Nessa sala ficava o piano onde Raquel tocava diariamente. Pela calçada de sua casa também, diariamente, passava o violinista Oscar Ferreira. Encantado pelas melodias executadas por Raquel, Oscar tratou logo de se apresentar e, assim, iniciar uma amizade. Certa vez, ao pedir Raquel em namoro, Oscar lhe ofereceu um buquê com dálias, uma flor que não exala perfume. No entanto, as mesmas haviam sido perfumadas por Oscar. Além das flores, Oscar compôs para Raquel uma música chamada Dália Perfumada, a qual tornou-se o hino do Clube 15, onde, na época, Oscar se apresentava diariamente. Naqueles anos, a sede do Clube 15 também ficava na Rua General Câmara, próximo à Prefeitura Municipal. E foi assim que o casal se namorou e, depois, se casou. Segundo pesquisas históricas, de diferentes autorias, são 4 os locais onde aquela que foi considerada a primeira professora de Guarujá, lecionava suas aulas: Chalé 31, que ficava na Rua Petrópolis, próximo à Capela; Chalé 41, que ficava na Rua Mário Ribeiro, ao lado do Banco do Brasil; Chalé 24, que ficava na esquina da Rua Cavalheiro na Mija feito com a Rua Mário Ribeiro, onde hoje está construído o edifício Boulevard Plaza, e, também, em um local não identificado precisamente, nos fundos do Grande Hotel. A aposentadoria da professora Raquel de Castro Ferreira aconteceu por volta de 1939 e sabe-se que a mesma voltou definitivamente a morar em Santos. Raquel e Oscar tiveram um filho, Luiz Beneditino Ferreira. Construído na década de 1950, o Ginásio Estadual de Guarujá recebeu, depois de alguns anos, o nome é a professora Raquel de Castro Ferreira. Reinaldo Vieira, Vieirinha. Reinaldo Vieira, o Vieirinha, cidadão guarujaense, nascido em 1926, foi uma figura popular, cuja família estabeleceu-se no bairro da Barra Funda no início do século XX. Seus pais, Manuel Vieira 5 de maio de 1890 e Carmelinda Vieira 1904, portugueses da Ilha da Madeira, chegaram ao Brasil por volta da segunda década do século passado. Vieirinha era o filho mais velho, depois vieram suas 3 irmãs, Irene, Mercedes e Edith. Reinaldo passou a sua infância como todos os garotos daquela Guarujá, que ainda era um recanto aprazível da aristocracia brasileira e internacional. As famílias que não estavam nesse circuito, lutavam, dia após dia, para superar as dificuldades e progredir na vida. Muitas vezes, essas dificuldades eram compartilhadas com parentes e vizinhos, e a família Vieira foi uma das pioneiras nesse lado da cidade. Mesmo fazendo parte da área central, a Barra Funda em questão de urbanização, foi um bairro tardio. O loteamento começou a ser feito pela família Siciliano através da empresa Silex. As condições das vias públicas antes da década de 1960 não eram as mais favoráveis. A maioria das ruas não tinha asfalto e a canalização completa do canal da Avenida Leomil deu-se somente em 1961. Foi nesse contexto que várias famílias acabaram, por força desse isolamento, tendo uma maior convivência e formando uma espécie de grande família.
O futebol amador já era muito forte na cidade e os jovens do bairro conseguiram limpar e preparar um terreno, praticamente na curva do canal da Avenida Leomil, onde hoje se encontra o final da Rua México, para criar um campo de futebol. O Esporte Clube União Operário fez história no bairro, assim como no futebol amador da cidade. A maior parte de seus jogadores era das famílias que viviam próximo ao campo, tais como Aguiar, Gomes, Cabral, Vieira, Nascimento, Teixeira, Salda, entre outras. Vieirinha, amante do futebol, esporte que praticou por muitos anos, marcou época, como centroavante do União Operário. Astuto, irreverente e criativo, notabilizava-se por fazer gols com a nuca, havendo inclusive registros fotográficos, de autoria do lendário fotógrafo Raimundo, o Bahia. Além do futebol, desde jovem, Vieirinha começou a trabalhar, primeiro transportando aterro com um caminhão e, depois de muito economizar, comprou um Ford 1929 e trabalhou como motorista de praça. Na política, foi vereador na década de 1960 pelo partido Arena Aliança Renovadora Nacional. Nessa eleição, foi o vereador eleito com o maior número de votos. Naquela época, os vereadores não recebiam salário, assim, ele continuou trabalhando na praça. A Vieira Automóveis foi o resultado de outra paixão de Reinaldo. Foi um dos pioneiros no comércio de carros usados na cidade. Ele e seus amigos, os irmãos Geraldo e Jorge Haddad, juntamente com Toninho, comercializavam carros usados em frente ao bar do seu Armando e da Dona Assunta, que ficava na Avenida Puglisi ao lado do posto Souza hoje, Burger King, em 2024. Com o sucesso dos negócios com a venda de automóveis, Vieirinha comprou um terreno na Avenida Puglisi em frente à atual delegacia de polícia, onde montou a Vieira Automóveis. Negócio que foi continuado por seu filho, Reinaldo Vieira Júnior Nino. Tempo depois, Reinaldo pai transformou o local em um espaço multicomercial. Socialmente, Vieirinha era uma figura carismática e sabia como poucos cultivar amigos. Dentre seus grandes amigos, estavam o cunhado Arlindo Teixeira, o Sarico, e o carpinteiro, Careca. As amizades nasciam nos campos de futebol, nos negócios que realizava e na outra grande paixão de Vieirinha, a pescaria. Em 1954, casou-se com Doraci Fabris 1934 e, desse casamento, nasceram 3 filhos, Reginaldo 1955, Reinaldo Vieira Júnior 1959 e Rogério Pedro de 1967 a 2022. Reinaldo Vieira faleceu em 2011, na cidade de Guarujá, aos 85 anos de idade. Rui Carlos Gonzalez. Rui Carlos Gonzalez nasceu em 4 de agosto de 1954. Era filho de Marcelo Gonzalez e de Isabel Margarido Gonzalez. Seu avô, José Maria Gonzalez, chegou ao Guarujá logo no início da Vila Balneária. Trabalhando no cassino e no Grande Hotel, fez uma pequena fortuna. Comprou, praticamente, um quarteirão inteiro, onde construiu uma vila de casas que passou a se chamar Vila Gonzalez. Foi nesse local que Rui nasceu e foi criado com seus pais, junto com seus irmãos, e André e Sérgio. Rui estudou no Grupo Escolar Vicente de Carvalho e depois no Colégio Estadual Raquel de Castro Ferreira. Ingressou na Universidade Federal da Paraíba, para o curso de Direito Incompleto. Em 1978, abriu uma escola de inglês da franquia FIS. A escola foi instalada em um imóvel da família, na esquina da Rua Mário Ribeiro com a Avenida Puglisi. Seu irmão mais velho, André, havia sido vereador na década de 1960. André, que já havia falecido, talvez tenha inspirado Rui Carlos Gonzalez a seguir também um caminho na política. Em 1982, candidatou-se e foi eleito para vereador. Mandato que durou 6 anos, de 1983 a 1988. Foi presidente da Câmara Municipal de Guarujá de 1987 a 1988. Candidatou-se a prefeito em 1988, não sendo eleito. Em 1990, foi eleito deputado estadual, para o período de 1991 a 1994. Ficou 2 anos na Assembleia Legislativa e deixou o mandato no final de 1992. Concorreu ao cargo de prefeito de Guarujá, naquele ano.
Em uma das mais disputadas e conflituosas campanhas eleitorais ocorrida em Guarujá, Rui Carlos Gonzales conseguiu vencer nas urnas o ex-prefeito Maurici Mariano. O primeiro e único mandato de Rui como prefeito foi de 1993 a 1996. Na época, não havia reeleição. Após deixar o cargo de prefeito, Rui Carlos Gonzales manteve suas atividades político-partidárias. Faleceu em 24 de outubro de 2013, na cidade de Taubaté, vitimado por um ataque cardíaco. Rui Carlos Gonzales estava com 59 anos e deixou viúva e 3 filhas. Salim Haddad. Salim Haddad nasceu em 17 de maio de 1908, na cidade de Santos. Era filho de Jorge Salomão Haddad e Ana Contreras Marim. Por mais de 40 anos, Salim Haddad foi taxista na cidade de Guarujá. Salim atravessou várias gerações de taxistas. Sua família chegou à cidade um pouco antes de Salim começar a trabalhar com táxi. A família tinha 2 casas na Rua do Contorno, próximo à Praça Brigadeiro Faria Lima. Ao contrário de seu irmão Jorge, Salim não se casou, vivendo em sua casa até o seu falecimento. Nos anos de 1980, já aposentado, Salim sentava-se ao lado dos seus ex-colegas no ponto de táxi da Rua Petrópolis. Passava o dia conversando com os amigos e relembrando a era romântica da cidade. Pessoa muito amável, Salim é sempre lembrado por quem o conheceu, como sendo uma pessoa muito calma e atenciosa. Inclusive, era famoso por dirigir seu carro com muito cuidado e baixa velocidade. Ao longo de sua carreira como taxista, atendeu e socorreu vários guarujaenses os quais transportava até a unidade de saúde mais próxima. Muitas vezes isso acontecia em períodos noturnos e com travessias para a cidade de Santos, onde nasceram muitos guarujaenses, levados por Salim. Reza a lenda que Salim era uma pessoa muito econômica e, após sua morte, foram encontrados maços de dinheiro sob o seu colchão. Salim Haddad faleceu aos 81 anos de idade, em Guarujá, no dia 3 de maio de 1990. Steph Leonore ASCH. A menina, Steph Leonore AS, veio com seu pai da Alemanha em 1939. A chegada ao Brasil deu-se um pouco antes da guerra. Steph tinha 12 anos e era portadora de osteomielite. Em 1961, trabalhava como secretária na Primax S.A., Indústria e Comércio, onde seu pai, Sr. Luiz, era sócio majoritário. Steph também era acionista, junto com outros 4 sócios. Fez o curso de fisioterapia e uma especialização na Associação de Assistência à Criança Deficiente AACD, em São Paulo, para a reabilitação de vítimas da paralisia. Porém, abriu o Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral de Guarujá CRPI, por outro motivo. Tudo começou em 1963, quando, passando férias no Guarujá, Steph Leonores ficou conhecendo a história de Serginho, um garoto de 2 anos de idade, que além de uma lesão cardíaca, possuía paralisia cerebral que impedia todo e qualquer movimento. Steph resolveu então, submetê-lo a uma série de exercícios, que aos poucos, foram mostrando eficácia. A notícia desse sucesso logo se espalhou pelas redondezas e aos poucos foram surgindo outros casos. Foi, então que, em 23 de agosto, ela fundou o CRPI. Steph construiu um galpão de madeira onde as crianças faziam seus exercícios. No entanto, como o lugar era muito pequeno, ergueu nos fundos de um terreno de seu pai, na Praia do Tombo, uma construção de 43 metros quadrados. A AACD doou os primeiros aparelhos. Ali, eram tratadas 18 crianças. Logo a necessidade de um espaço maior ficou evidenciada. Começou, então, uma campanha para conseguir um novo terreno e ampliar o ambulatório. Agradecia publicamente a solidariedade do médico que assistia as crianças, Dr. Paulo Carrol Soegima, e clamava por novos voluntários para atender as crianças. Em 1965, Steph sonhava com a construção de um novo centro de reabilitação, que resolveria os problemas das crianças da região. Nesta época, começaram a aparecer os auxílios e as contribuições. Em 23 de janeiro de 1968, foram inauguradas oficialmente
as novas instalações na antiga estrada do Guaiúba, na Praia do Tombo, atualmente estrada Alexandre Migues Rodrigues. Com um salão de fisioterapia, 2 salas de terapia ocupacional, um consultório médico, uma sala de gesso, uma piscina ao ar livre junto a um playground e outra piscina interna de água quente, além das dependências do internato, formaram então o CRPI, que foi declarado de utilidade pública pela municipalidade. Em 1969, o CRPI era mantido por mais de 100 sócios, sendo 80 de Guarujá, que contribuíam com uma quantia mensal média de NCR cifrão 10,00. 10 cruzeiros novos. Estavam matriculadas 431 crianças, 150 destas, em tratamento permanente, além de outras 3 internas. Em 1973, Steph Leonorias passou a atender no CRPI as vítimas de pólio de toda a região da Baixada Santista. Desde a criação do CRPI, Steph Leonori manteve-se em uma constante superação administrativa, apesar de todos seus esforços, na maior parte do tempo a entidade era deficitária. Felizmente seu trabalho foi reconhecido e vários convênios com os governos do município e do estado foram realizados, assim como com empresas privadas, sendo várias de Guarujá. O CRPI sempre estava renovando os seus equipamentos e as terapias realizadas com as crianças, sendo, inclusive, uma das primeiras instituições a fazerem uso de pôneis nos tratamentos aos seus atendidos. O legado de Steph Leonorias permanece após 3 décadas de sua criação, graças ao seu projeto que, desde o início, criou uma base institucional de alta relevância no atendimento médico infantil, sendo uma referência em toda a região da Baixada Santista. Em 1997, Steph Leonorias faleceu, com cerca de 70 anos de idade. Nota do autor, texto base do website Sou Cidadão Participativo, revisado e adaptado por Henrique Dias. Tiago Ferreira. Tiago Ferreira nasceu em Santos no dia 1 de maio de 1909. Mudou-se em 1917, com apenas 8 anos de idade, para o bairro da Bocaina, em Itapema, junto com seus pais, Manuel Paulo Ferreira e Ana Margarida Ferreira. Tiago cresceu jogando bola pelas ruas do bairro e mergulhando nas águas da maré como faziam os garotos da época. Nas noites de folga, adorava ir à Praia das Pitangueiras, aproveitava para ver o movimento do grande hotel e apreciar as estrelas. Quando tinha 23 anos de idade presidia o Itapema Futebol Clube, estava trabalhando como funcionário público do setor de saúde do Porto de Santos. Seu local de trabalho era numa salinha que ficava na estação das barcas do Itapema. Transcorria o ano de 1932 e o jovem Tiago acompanhava, como todos, as notícias que vinham da capital paulista, os mandos e desmandos da ditadura de Getúlio Vargas. Após 2 anos do golpe de Estado, prevaleciam as notícias sobre a censura política, o desvio do dinheiro público, os escândalos, as nomeações indevidas, os favorecimentos, as perseguições e a repressão policial. Tudo isso deixava completamente irritado, mas ouvia de seus amigos: "Deixe isso pra lá, Tiago. A confusão é lá com eles." Em São Paulo, as revoltas e manifestações estavam em aumento. Com a morte de 4 estudantes durante um protesto, em 25 de maio, os paulistas começaram a se organizar para exigir uma nova Constituição. Chegou, então, às mãos de Tiago Ferreira, um panfleto de propaganda que dentre outras coisas incitava: "Não deixemos São Paulo perecer. Morramos por ele, se assim for preciso." A inevitável guerra entre São Paulo e o governo federal começa em 9 de julho de 1932. Para o jovem Tiago não havia o que esperar. Despede-se em meio às lágrimas de sua mãe e de sua noiva, Hilda de Almeida, que prometeu esperá-lo. Junto com centenas de santistas, embarcou nos trens com destino às fronteiras do estado. Os combates já duravam dias, desde o final de julho. O comandante gritava: "E ânimo, combatentes! Resistam, bravos paulistas!" Era um inferno de fogo, gemidos e corpos dilacerados. O trovejar de canhões, fuzilaria. O rajar das metralhadoras. Choviam granadas por cima das cabeças. Nuvens de pó e fumaça envolviam as trincheiras.
Tiago Ferreira tombou metralhado em pleno campo de batalha, no dia 18 de agosto de 1932, no setor da cidade de Silveiras, Fazenda Flores. Após esse combate, o seu corpo jamais foi encontrado. Morreu como herói, como milhares de paulistas, defendendo seu ideal. Não voltaria para os braços da noiva. Nem tampouco voltaria a rever as noites estreladas de Guarujá. Em sua homenagem, a Prefeitura de Guarujá deu seu nome a uma das avenidas mais importantes do distrito de Vicente de Carvalho. Um busto de Tiago Ferreira foi colocado sobre um monumento inaugurado no 30º aniversário de sua morte. Segundo informações, este monumento foi retirado do local onde foi instalado originalmente. Nota do autor, texto base do blog ALM Anarque Itapema e A Revolução Paulista 1932, revisado e complementado por Henrique Dias. Tonekishi Matsumoto. Tonekishi Matsumoto nasceu em 1894, no Japão, e chegou a Guarujá por volta de 1920. Com ele, veio sua esposa Sumi em 1898 e em 28/06/1959. O casal teve 8 filhos, todos nascidos na cidade de Guarujá, e Alina Maria 2209-1922, 1309-1987, Maurício 1410-1925, 0805-1995, Wanda 0905-1927 e em 26-02-1993, Judite Terezinha 2904-1931, 0509-2000, Áquio 20 de novembro de 1932, Hilda 0805-1935, 1709-2002, Isa 9 de agosto de 1937, Elga 31-01-1941, 31-03-2001. As informações sobre a vida passada do Sr. Tonekishi e esposa chegaram aos ouvidos de seus filhos, através de conversas que escutavam esporadicamente entre seus pais e amigos. Dada a criação que receberam, de não participarem das conversas de adultos, e sendo seus pais de uma cultura mais reservada, os filhos pouco ficaram sabendo sobre a história deles. Tonekishi e seu irmão Seishiro chegaram na segunda leva de imigrantes ao Brasil. Foram enviados a uma fazenda em rancharia. Depois de algum tempo, perceberam que viviam em uma situação de quase escravidão. Formaram um pequeno grupo de descontentes e se prepararam para a fuga. Fugiram durante uma noite caminhando pelas matas margeando a estrada. Sabiam que os coronéis mandavam capangas para caçar os fugitivos e muitas vezes assassiná-los. Depois de muitos dias, chegaram a São Paulo caminhando. Com a ajuda de um pequeno dicionário, conseguiram voltar para Santos. É de se supor que, sendo esse o porto onde desembarcaram, ou estavam tentando voltar para a terra natal ou tenham percebido na cidade portuária uma terra de liberdade e oportunidade. Seishiro fixou-se em Santos. Tonekishi veio para o Guarujá. Trabalhou com a família Mormano transportando bananas de um sítio que ficava na enseada. Inclusive, chegou a morar no chalé número 37, propriedade dessa família, onde hoje está o edifício Pérola do Atlântico, na rua Mário Ribeiro. Nesta casa nasceu Áquio. Antes de existir o edifício Bandeirantes, na rua Rio de Janeiro, existia uma bomba de gasolina, a única na cidade. Por lá passava o Sr. Tonekishi para abastecer o seu veículo. No local, também funcionava uma oficina mecânica. Certa vez, ninguém conseguia consertar um caminhão pertencente ao grande hotel. Vendo uma oportunidade, Tonekishi negociou a compra do caminhão com os responsáveis. O Sr. Matsumoto, que não era mecânico de motores diesel, após desmontar completamente o motor e remontá-lo, conseguiu fazer com que ele voltasse a funcionar. Trabalhando com o caminhão, o Sr. Tonekishi era o encarregado da equipe de limpeza pública. Desenvolveu um sistema com grandes tonéis de água que usava para lavar as calçadas da cidade. Na época do jambolão, as mesmas ficavam sempre sujas pelos frutos dos jamboleiros que cobriam a rua Mário Ribeiro, da Avenida Puglisi até a Rua Santos, formando praticamente um túnel. Com um sistema de chorinho, também molhava a Avenida da Praia e a Rua Mário Ribeiro. Famoso por suas habilidades manuais e conhecimentos de mecânica, Sr. Tonekishi passou para os filhos, Maurício e Áquio,
certas técnicas em trabalhos com madeira. Até hoje, existem telhados que a família Matsumoto construiu nos anos 1940. Akio relembra que seu pai havia feito o telhado do galpão do posto de gasolina, que começou a ser usado para exibição de filmes. Foi assim que nasceu o Cine Guarujá, do Sr. José de Souza. Mas, havia um problema para ser resolvido. Alguns travessões e tesouras da estrutura do telhado atrapalhavam a passagem da imagem emitida pelo projetor em direção à tela. Consultado por José de Souza e seu irmão João, o Sr. Tunekishi, após estudar o caso e fazer alguns cálculos, disse que poderia resolver esse problema. Para isso, o Sr. Matsumoto precisaria retirar algumas peças da estrutura do telhado e criar novos pontos de sustentação. Quando contou sua ideia para os proprietários, todos ficaram com muito receio do que poderia acontecer após as obras. No entanto, os irmãos Souza acreditaram na palavra do amigo Tunekishi, que garantiu segurança total com as novas alterações. A família Matsumoto começou a trabalhar calçando toda a estrutura. Depois de alguns dias de trabalho, chegava o momento da retirada dos calços. A notícia se espalhou e alguns curiosos acudiram ao local. Muitos pensavam que o telhado poderia desabar. Foi, então, que o Sr. Tunekishi disse aos contratantes: "Eu e meus filhos vamos ficar todos sob o telhado após a retirada dos calços, pois essa é a forma de cumprir a palavra empenhada e a minha garantia." Akio lembra que o único a ficar sob o telhado com o Sr. Matsumoto foi o Sr. João de Souza. Os calços foram retirados um a um. Com a retirada do calço principal central, o telhado deu uma leve acomodada. Desde então, por quase 80 anos, permanece conforme o Sr. Matsumoto havia planejado. O galpão passou a ser a primeira sede do Cine Guarujá. Com a transferência do cinema para uma nova sede, o local passou a ser utilizado pela Guarujá Veículos, uma revenda da Volkswagen. No imóvel hoje 2024, funciona a Magazine Luiza. Durante muitos anos, os Matsumoto trabalharam com marcenaria e carpintaria. As máquinas vieram como pagamento dos trabalhos prestados à família de Paulo Siciliano. A família comprou o chalé da rua Petrópolis N Graus 172, que ficava ao lado da estação do trem. Esse era um dos chalés originais que vieram dos Estados Unidos. A marcenaria ficou muitos anos instalada na esquina da Avenida Leomil com a Avenida Puglisi, em frente onde está a locomotiva. Na década de 1950, boa parte dos serviços provia de um laço de amizade, que a família tinha com os construtores Richter e Lotufo. Os sócios incorporadores, na época, construíam em Guarujá um prédio a cada ano. Vários apartamentos desses edifícios foram decorados com os móveis da família Matsumoto. Tunekishi Matsumoto faleceu no dia 26 de novembro de 1973. Tunekishi, o patriarca dessa família Matsumoto. Existe outra em Vicente de Carvalho, foi homenageado pela Câmara Municipal de Guarujá tendo seu nome colocado em uma rua, no Jardim Santa Maria. Valêncio Augusto Teixeira Leomil. Valêncio Augusto Teixeira Leomil, português, chegou ao Porto de Santos, ainda adolescente, em meados dos anos 1830. Existem duas datas referindo-se à sua chegada, em 1832 e 1836. Valêncio começou a trabalhar com seus irmãos na venda de loterias, atividade que durou vários anos. Em meados da década de 1840, próximo ao seu final, Leomil aparece como proprietário do sítio Perequi, também chamado de Fazenda Perequi. Essa propriedade, descrita ricamente em um anúncio de jornal, tinha uma posição estratégica. Por vários quilômetros limitava-se com o mar aberto e, na parte contrária, possuía rios e saída para o canal da Bertioga. No sítio Perequi produzia-se café, cana-de-açúcar e mandioca, além da pesca e outros produtos de pequena produção. Em 1850, Valêncio Leomil viu-se envolvido em dois episódios polêmicos. Foi acusado de fazer parte do tráfico de africanos escravizados. Levado a júri na cidade de Santos, nesse mesmo ano, foi absolvido por unanimidade pelo júri popular. Segundo as notícias da época, existiam evidências dessa atividade no sítio Perequi. No entanto, nunca foram encontradas provas cabais de que Leomil fora, efetivamente, um traficante de escravos.
Na época, tanto os jornais da oposição como da situação publicaram as mesmas notícias, apenas com diferenças na análise das mesmas. Neste mesmo ano, um barco de guerra, em inglês, fundeou em frente à praia do Mar Casado parte do sítio Perequê. 10 marinheiros desembarcaram do navio em um bote, rumando para a praia. Foram recebidos à bala por um grupo de cerca de 40 homens entre brancos, mulatos e negros. No incidente, 2 marinheiros foram atingidos e um veio a óbito no local. Esse fato gerou um aumento na crise diplomática entre o Brasil e a Inglaterra. Barcos ingleses patrulhavam as costas brasileiras para impedir o tráfico de escravos africanos. Vários conflitos aconteceram entre a frota britânica e embarcações brasileiras, inclusive, o cerco ao porto de Paranaguá PR, com disparos de canhões. Foi nesse contexto que Leomil defendeu a sua propriedade do que entendeu ser uma invasão, pois não recebeu nenhum pedido para que marinheiros, de um barco de guerra, fizessem desembarque em seu sítio. Para contornar a crise, Leomil foi convidado, pelo governo brasileiro, a deixar o Brasil. Enquanto esteve fora do país, cedeu à intendência da cidade de Santos, a sua propriedade, para que ela fosse utilizada no abrigo de pessoas portadoras de doenças contagiosas, como varíola, malária e tifo. Assim, a vila de Santos ficaria mais protegida e seus habitantes menos expostos ao contágio dessas doenças mortais. Anistiado após quase 5 anos, Valêncio Leomil volta para Santos e passa a investir em um entreposto de compra e venda de mercadorias. Seguiu em outras oportunidades, durante cerca de 3 décadas, emprestando o sítio Perequê durante outras epidemias. Já na década de 1880, bem estabelecido comercialmente, desfez-se do sítio Perequê, ou pelo menos de parte dele. Seu irmão ainda aparece como proprietário de uma parte da antiga fazenda, que passou a chamar Sítio Pernambuco. Em 1891, Leomil conseguiu junto à Intendência de Santos, a concessão para construir e explorar linhas férreas na ilha de Santo Amaro. Meses depois, entrou como sócio fundador da Companhia Balneária da Ilha de Santo Amaro, a Crisa, que veio a construir a Vila Balneária, inaugurada no dia 2 de setembro de 1893. Além de sócio fundador, Valêncio Leomil assumiu um cargo na diretoria executiva da Crisa. Seu filho, Valêncio Leomil Júnior e sua nora, estavam também na lista dos acionistas da Crisa. Valêncio Augusto Teixeira Leomil faleceu aos 81 anos de idade. Sua morte foi anunciada no jornal O Estado de São Paulo, de 27 de julho de 1900. Veridiana da Silva Prado. Veridiana da Silva Prado nasceu em 12 de abril de 1944, filha de Jorge da Silva Prado e Marjorie Gage Prado, bisneta de Antônio da Silva Prado Júnior e trineta de Veridiana Valéria da Silva Prado. A relação da família Silva Prado com Guarujá remonta a mais de 2 séculos. O bisavô de Veridiana, conselheiro Antônio Prado, foi um dos sócios fundadores da Vila Balneária em 1893. Em 1943, seus pais, Marjorie e Jorge, se apaixonaram pela praia do Pernambuco e a compraram de Lafayette Branco Coelho. A área, então denominada Sítio Pernambuco, tinha 134 alqueires de terra e se estendia da Cachoeira do Pai Caetano até o outro lado do Sítio Perequê. Em 1946, Marjorie entregou o projeto do empreendimento imobiliário do Sítio Pernambuco a Charles Bossort, enviado por Raymond Loewy, renomado designer nos Estados Unidos. O Jequitimar começou como uma simples casa de praia em frente ao Mar Casado, onde Marjorie recebia amigos à americana, sem luxo, mas com muito prazer, muitas vezes sentados na areia, comendo peixe assado em grelhas de tijolos. Mais tarde, a ampla residência Vejomar foi construída pela família. Seu pai, Jorge da Silva Prado, foi fundador e primeiro comodoro do Yacht Clube de Santos, no Guarujá, em 1947. Veridiana casou-se com Luli Mizazi, com quem teve 2 filhos, Luizinho falecido e Marjorie Prado Mizazi. Em 1962, foi inaugurado o Hotel Jequitimar, nome dado por Dona Marjorie em referência à árvore brasileira Jequitibá. A jovem Veridiana presenciou todas essas mudanças nas décadas de 1940 e 1950, na região da Praia do Pernambuco, que era o quintal de sua casa. Convivia tanto com o mundo aristocrático quanto com a cultura caiçara.
A natureza local, ainda muito preservada, era um dos fascínios de Veridiana. Em 1975, Veridiana fundou a Sociedade Amigos do Bairro da Praia do Pernambuco para defender os interesses dos moradores, colaborar com os poderes públicos e fiscalizar os usos regulamentados da praia, combatendo a poluição e tornando-a mais limpa e segura. Em 1979, em um terreno doado por Veridiana, foi inaugurada a sede própria da Sociedade Amigos do Bairro da Praia do Pernambuco. Preservar é fundamental era o principal lema de Veridiana da Silva Prado. Ela foi presidente da sociedade por 3 mandatos consecutivos e também presidiu o Conselho Deliberativo. Veridiana sempre se dedicou a ajudar comunidades carentes. Doou uma área ao padre Dom Domênico para a criação de um posto de saúde no bairro e, como seu pai Jorge, acreditava na educação, doando parte da área para a construção de uma escola pública próxima ao bairro Praia de Pernambuco, sendo assim uma benemérita nata. Após voltar da Europa e assumir a administração do Hotel Jequitimar, transformou-o, na década de 1980, em uma galeria de arte à beira-mar. Hospedou grandes artistas e promoveu exposições de nomes como Flávio Carvalho, Tomi Otaki, Mário Gruber, Eli Bueno, Gustavo Rosa e de Cavalcante, além do designer de móveis Carlos Mota. Veridiana esteve à frente do Hotel Jequitimar por 20 anos, até a venda do hotel, em 1997, para o empresário Silvio Santos. Após sua aposentadoria, Veridiana dedicou sua vida à filha, aos netos Ludi e Maria, e aos seus cães, passando grande parte de sua vida em sua casa no bairro onde guardava memórias dos bons momentos com seu pai Jorge. Veridiana da Silva Prado faleceu em 3 de abril de 2023, aos 78 anos, no Hospital Sírio-Libanês, na cidade de São Paulo. Nota do autor, texto base escrito por Tatiana Castellani da Fonte, revisado e complementado por Henrique Dias. Vicente Augusto de Carvalho. Vicente Augusto de Carvalho nasceu no dia 5 de abril de 1866, na cidade de Santos. Era filho do Major Higino José Botelho de Carvalho e de Augusta Bueno Botelho de Carvalho, descendente de Amador Bueno. Fez o primário na sua cidade natal e, aos 12 anos, seguiu para São Paulo, matriculando-se no Colégio Mamed e, depois, no Seminário Episcopal e no Colégio Norton, onde fez os preparatórios. Aos 16 anos matriculou-se na Faculdade de Direito. Republicano combativo, cursava ainda o 4º ano, quando foi eleito membro do diretório do partido, de Santos. Em 1886, com 20 anos, graduou-se bacharel em Direito. Fez parte do grupo boêmio abolicionista, no qual auxiliava escravos foragidos a se esconderem em quilombos. Em 1887, Vicente foi delegado do Congresso Republicano, reunido em São Paulo. Em 1891, foi deputado do Congresso Constituinte do Estado. Em 1892, na organização do primeiro governo constitucional do Estado, foi escolhido para a Secretaria do Interior. Nessa época, mudou-se para Franca, município do interior paulista, e tornou-se fazendeiro. Em 1901, regressou a Santos, dedicando-se à advocacia. Em 1907, mudou-se para São Paulo, onde foi nomeado juiz de direito. Em 1914, passou a ministro do Tribunal da Justiça do Estado. Vicente de Carvalho foi, durante toda a sua vida, um jornalista combativo. Até 1915, sua atuação na imprensa foi quase ininterrupta. Em 1889, era redator do Diário de Santos, fundando, no mesmo ano, o Diário da Manhã, da mesma cidade. Ali, manteve ainda a colaboração no jornal A Tribuna. Até 1913, colaborou com o jornal O Estado de São Paulo, sob o pseudônimo João de Amaya. Trabalhou também como redator e colaborador dos jornais O Patriota, A Ideia Nova, Piratini e O Correio da Manhã. No fim da vida, cansou-se do jornalismo, mas continuou em contato com seus leitores através dos versos que publicava nas páginas da revista A Cigarra. Lírico, o poeta do mar, como ficou conhecido, foi um grande artista do verso, da fase criadora do parnasianismo. Da sua produção poética ele próprio destacou poemas que são de extrema beleza, como Palavras ao Mar, Cantigas Praianas, A Ternura do Mar, Fugindo ao Cativeiro, Rosa, Rosa de Amor,
Velho Tema e Pequenino Morto. Entre suas obras, também se destacam Ardentias, Relicário, Verso e Prosa, e Páginas Soltas. Vicente foi o segundo ocupante da cadeira 29, da Academia Brasileira de Letras, sendo eleito no dia 1º de maio de 1909, na sucessão de Arthur Azevedo. A ligação de Vicente de Carvalho com a ilha de Santo Amaro aconteceu em virtude de seu avô paterno, Coronel Antônio Botelho de Carvalho, ter adquirido uma propriedade rural, que ficou conhecida como Sítio do Botelho. Suas terras ficavam na encosta de um morro que, mapas antigos, indicavam chamar-se Guarujá Guaçu ou parte dele. Na atualidade, esse morro denomina-se Morro do Botelho. Nessa propriedade foi construído um casarão, cujos registros indicam como data de construção o ano de 1790. O imóvel passou por ampliações, tendo como primeiro registro imobiliário um documento datado de 1864. Existem alguns registros da presença do jovem Vicente de Carvalho nesta propriedade. A casa oficial da família Carvalho ficava na cidade de Santos, e no Sítio do Botelho, eles passavam algumas temporadas. Em 1893, durante o ataque dos navios revoltosos à fortaleza da Barra Grande, fato histórico conhecido como a Revolta da Armada, Vicente de Carvalho encontrava-se no casarão do Sítio do Botelho e, de lá, escreveu notas jornalísticas sobre o episódio para vários jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro. Boa parte dessa propriedade foi doada na década de 1920, para o governo do estado de São Paulo. Neste local, já funcionaram algumas instituições ligadas à proteção e ao bem-estar de menores carentes, como, por exemplo, o Instituto Santa Emília Abrigo de Menores, FEBEM e Fundação Casa 2024. Vicente de Carvalho casou-se, em 1888, com Ermelinda Ferreira de Mesquita, irmã do jornalista Júlio de Mesquita. O casal teve 16 filhos. O advogado, jornalista, político, magistrado, poeta e contista, Vicente Augusto de Carvalho, faleceu em Santos, no dia 22 de abril de 1924, aos 58 anos de idade. Em 1934, o Grupo Escolar de Guarujá foi batizado com o seu nome. Em 1939, um novo edifício foi construído na Avenida Puglisi esquina com a Avenida Leomil, para abrigar o grupo escolar, mantendo-se a homenagem ao poeta do mar, Vicente de Carvalho. Atualmente 2024, no local está a Escola Estadual Vicente de Carvalho. Em dezembro de 1953, através da Lei N. Graus 2456-53, foi definida a alteração do nome de toda a área conhecida como Itapema, para Distrito de Vicente de Carvalho. Nota do autor, texto base do website da Prefeitura Municipal de São Paulo e website da Academia Brasileira de Letras, revisado e complementado por Henrique Dias. Valdomiro Petropaululo. Valdomiro Petropaululo nasceu em São Roque, no dia 28 de abril de 1926, filho de pais italianos, recém-chegados ao Brasil. Tinha um irmão que nasceu na Itália e uma irmã nascida em São Paulo. Fez seus estudos no internato do Colégio Arquidiocesano, na capital paulista. Depois de formar-se, foi trabalhar na empresa do seu pai, como agrimensor. Na época, várias estradas estavam sendo construídas no interior do estado de São Paulo. A empreiteira de seu pai foi a responsável pela construção de algumas dessas rodovias. Em 1949, Valdomiro casou-se com Edviges Aredes. O casal teve 4 filhos, Rui Petropaululo, educador e pesquisador, Rogério Petropaululo, arquiteto, João Carlos Petropaululo, advogado e procurador do Estado, e Renato Marcelo Petropaululo, engenheiro civil e professor. Em 1955, Valdomiro transferiu-se para a cidade de Rio de Janeiro, e logo depois, foi para São José do Rio Preto, sempre como agrimensor. Valdomiro mudou para o Guarujá no início abril-maio do ano de 1956 e foi trabalhar como topógrafo na Prefeitura Municipal. Naquele ano, dava-se o início da primeira administração do prefeito Domingos de Souza. Valdomiro manteve-se no cargo, quando Jaime Daige sucedeu a Domingos de Souza na prefeitura. No final dos anos de 1950 e no início da década de 1960, participou do grupo que construiu a sede do Clube Vila Souza, fazendo parte da diretoria.
Em 1963, Valdomiro Petropaulo foi eleito vereador de Guarujá, pelo PSD. Depois, mudou de partido, indo para o MDB. Assumiu a presidência da Câmara Municipal de Guarujá, em 1964. Este foi o seu único mandato. Segundo ele, o seu perfil político não se encaixava com o momento político do Brasil. A partir daí, passou a fazer parte como secretário do governo municipal, cujo prefeito era Jaime Daige, em seu segundo mandato. Paralelamente, administrava sua própria empresa, a construtora Petropaulo Limitada. Sua parceria com Jaime Daige voltaria no terceiro e último mandato do prefeito, que foi de 1977 a 1983. Valdomiro Petropaulo faleceu no dia 21 de maio de 2006, aos 80 anos de idade, na cidade de Guarujá, deixando a viúva Edviges Aredes Petropaulo, filhos e netos. Outras personalidades. Neste capítulo iremos mencionar algumas personalidades com informações resumidas de suas biografias, dado ao fato de que não conseguimos reuni-las ou descobrir seus descendentes a tempo de construirmos uma biografia adequada. Essas personalidades são merecedores desta homenagem, tais quais as que receberam as biografias completas. Foram igualmente importantes na construção da cidade e na formação do seu tecido social. Ayrton Durante. Ayrton Durante foi um corretor de imóveis que atuou em Guarujá. Ficou conhecido por seu slogan "O Clínico dos Imóveis". Ayrton, sempre bem-humorado e extrovertido, tornou-se um dos maiores vendedores de apartamentos nas décadas de 1970 e 1980. Ayrton Durante faleceu no dia 20 de abril de 2021. Amadeu Conde. Figura muito popular nas décadas de 1950 e 1960, Amadeu Conde marcou época nos carnavais da ilha de Santo Amaro. Conde foi durante muitos anos o rei momo da cidade. Amadeu e sua família eram proprietários de uma pensão no centro de Guarujá. Arthur da Costa Filho. Por volta de 100 anos atrás, o médico sanitarista Arthur da Costa Filho era um dos personagens mais importantes da ilha de Santo Amaro. Graças ao seu trabalho, estudos e pesquisas, dezenas de vidas foram salvas após a profilaxia realizada por ele, nas áreas mais críticas de nossa ilha, assoladas pela proliferação de mosquitos vetores de várias doenças tropicais. A história desse médico em Guarujá aparece concentrada, principalmente, nas décadas de 1910 a 1920. A luta do mesmo contra várias epidemias que atormentaram a população da cidade ganhou destaque, na época, por seu preciso diagnóstico e pelo tratamento aplicado. No seu trabalho, o Dr. Arthur da Costa Filho identificou as várias patologias que ocorriam entre os habitantes, principalmente com o grupo de caiçaras, pescadores estabelecidos em nossa ilha. A Câmara Municipal de Guarujá homenageou colocando seu nome em uma avenida no bairro das Pitangueiras. Dona Cacilda. Dona Cacilda, a mais famosa diretora do Colégio Marcílio Dias, em Vicente de Carvalho, marcou várias gerações de estudantes que por lá passaram. Tida como uma general, Dona Cacilda, por mais de 20 anos, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, manteve como ponto máximo de sua atuação como diretora, a disciplina. Em 2014 foi homenageada por ex-alunos, em uma iniciativa do Sr. Natanael, da página Saudoso Itapema Facebook, quando uma placa foi colocada na instituição onde ela se notabilizou. Francisco Messias. Messias, como era conhecido pelos habitantes de Guarujá na primeira metade do século XX, era um caiçara, cuja família foi uma das pioneiras a viverem na praia do Guaiúba. Famoso pescador, Francisco Messias vendia seus peixes e frutos do mar para comerciantes de Guarujá e, também, do centro de Santos. Uma característica que marcou a figura de Messias é que nunca usava sapatos. A Câmara Municipal de Guarujá homenageou colocando seu nome em uma rua no Jardim Las Palmas. Hermínio Amado. Hermínio Amado foi um funcionário público que, por 3 vezes, exerceu a função de prefeito de Guarujá. A primeira vez foi indicado pelo interventor do Estado de São Paulo, e ficou no cargo de janeiro a abril de 1946, sendo sucedido pela primeira prefeita de Guarujá, Condessa Renata Crespi.
Na segunda oportunidade, ocupou o cargo máximo da prefeitura, de janeiro a abril de 1947. Pela terceira vez, completou o mandato do segundo prefeito eleito de Guarujá, Major João Torres Leite Soares, de outubro a dezembro de 1955. Hermínio Amado continuou a sua vida pública como funcionário da Prefeitura Municipal de Guarujá, até a sua aposentadoria, quando, segundo informações, passou a morar na cidade de Santos. Em sua homenagem, a Câmara Municipal de Guarujá colocou o seu nome em uma rua no Jardim Acapulco. Monteirinho. Comerciante português estabelecido em Guarujá, em meados da década de 1950, Monteirinho, como era conhecido, foi proprietário de uma mercearia de importados que, por muitos anos, foi a maior fornecedora de produtos de alta qualidade para o seleto público paulistano que frequentava o Guarujá, nos finais de semana, feriados e temporadas. Estrategicamente localizada, sua mercearia de importados ficava em frente à farmácia Guarujá, na rua Mário Ribeiro, próxima da sede da Prefeitura Municipal. Na década de 1980, Monteirinho ampliou o seu negócio e abriu a padaria As Marias. Essa padaria ocupou o espaço da panificadora Mar Azul. As Marias foi, durante quase 2 décadas, a padaria preferida dos habitantes do Centro Pitangueiras e dos veranistas. Vicente Pires Domingues. Vicente Pires Domingues foi vereador na Câmara Municipal de Santos nas 2 primeiras décadas do século XX. O nome de Vicente Pires Domingues aparece por diversas vezes em notícias, relacionando com a ilha de Santo Amaro. Por um tempo, sua residência fixa ficava em Guarujá. Em 1914, participou da inauguração da passagem construída entre a Praia das Pitangueiras e a Praia do Guarujá, Astúrias. Na época, sua residência ficava nos primeiros lotes da Praia do Guarujá, conforme escritura de 1913. Foi Pires Domingues que também fez uma homenagem ao farmacêutico Mário Ribeiro, quando este conseguiu conter a epidemia da gripe espanhola em Guarujá, no ano de 1918. Ao farmacêutico, o vereador santista entregou um guarda-chuva com cabo de ouro, uma caneta de ouro e um cheque de R$1. A Câmara Municipal de Guarujá homenageou colocando seu nome em uma rua na Vila Lígia. Epílogo. Tão importante como ter escrito até o momento os 2 volumes da coleção A História de Guarujá, foi também o desenvolvimento desse projeto literário que resgatou das entranhas do esquecimento dezenas de personalidades que fizeram parte da história de Guarujá. Se, porventura, florescerem homenagens para essa obra, que as mesmas sejam distribuídas para todos que dela fazem parte. Sobre o autor. Henrique Dias, nascido em Bandeirantes PR, em 17 de novembro de 1961, é formado em História pela Faculdade de Ciências e Letras Dom Domênico de Guarujá Unido. Sua família chegou ao Guarujá em 1939. Seu pai foi funcionário do Cassino Grande Hotel Guarujá. O autor iniciou seus estudos no grupo escolar de Vicente de Carvalho em 1968. Depois, cursou ginásio e colegial na EPSG Professora Raquel de Castro Ferreira. Cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Unisantos, por 3 anos, retirando-se por motivo de saúde. Tratou a perda da visão nos Estados Unidos com êxito. Casou-se em 1989. E é pai de 2 filhos, Rebeca e Henrico. Foi empresário do segmento de turismo por 12 anos, em Guarujá. Mudou-se para os Estados Unidos, onde viveu 13 anos. Lá publicou seus 2 primeiros livros, 100 anos de rivalidade e Fidel com a dele e eu com a minha. No período em que morou nos Estados Unidos, atuou por 6 anos como editorialista do jornal Gazeta Brasília News, de Fort Lauderdale, e foi colunista de outros veículos jornalísticos da Flórida, Estados Unidos. Também trabalhou como tradutor de uma empresa subsidiária do Discovery Channel Brasil, prestou serviços de propaganda e marketing digital para companhias brasileiras estabelecidas no sul da Flórida. Em 2011, por razões de irregularidade nos prazos de sua visa, viu-se impedido de retornar aos Estados Unidos para continuar seu tratamento médico. Cursou a Faculdade de História entre 2012 e 2015 e lançou seu terceiro livro Politensando, em 2016.
foi um dos criadores e coordenadores do movimento Vamos Cuidar da Pitangueiras de 2016 a 2024. No final de 2016, foi eleito membro do Conselho de Cultura de Guarujá. Em 2017, assumiu a presidência do referido conselho, concluindo seu mandato em outubro de 2018, gestão responsável pela elaboração do Plano Municipal de Políticas Culturais de Guarujá, cuja lei foi aprovada no último dia do seu mandato. Em 2019, publicou seu quarto livro, 100 anos de rivalidade mais 10, uma atualização de seu primeiro livro, com mais 10 anos de história. Nesses últimos anos, além de pesquisador e documentarista da história de Guarujá, passou pela curadoria de eventos artísticos da Câmara Municipal, e realiza palestras em escolas e instituições públicas e privadas. Em 2020, promoveu a primeira exposição sobre a história de Guarujá na Belle Époque, de 1890 a 1920, com o seu acervo de maquetes históricas, mapas, pinturas, fotografias, itens de coleção e documentários por ele produzidos. Em 2021, publicou seu quinto livro, A História de Guarujá, Fase Urbana, de 1890 a 1956, volume I. No mesmo ano, em novembro, publicou seu sexto livro, O Guarujazando, em comemoração aos seus 60 anos de vida. Em fevereiro de 2022, fundou o Centro de Documentação e Memória de Guarujá, CEDOM, do qual é o atual diretor-presidente. Em 2024, publicou seu sétimo livro, A História de Guarujá, Fase Urbana, Famílias Pioneiras de 1890 a 1946, volume 2, e o seu oitavo livro, 130 Personalidades da História de Guarujá de 1893 a 2023. No ano de 2025, seguindo a sua linha de pesquisa e resgate da história da ilha de Santo Amaro, lançou o livro O Mínimo que Você Precisa Saber sobre a História de Guarujá. Henrique está sem visão desde 2012, e se mantém na luta, com fé e esperança nos avanços da tecnologia e nas bênçãos de Deus. Este livro é uma publicação prevista e fomentada pela Lei Paulo Gustavo, através do Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Guarujá e pela Prefeitura Municipal de Guarujá.